Ou seja, o cara vai fazendo cagada em cima de cagada, né? Uma vez que ele se declara impedido, qualquer decisão que ele tenha dado anteriormente é imediatamente tornada sem efeito. Ele foi ficando e só fazendo merda em cima de merda. Desculpem o linguajar, mas enfim. Essa é a palavra para designar o que ele está fazendo com o direito brasileiro. Ele só faz merda. Tá muito bom. E tá difícil de sustentar. Ele ficou pesado. Ele ficou pesado. Ele não soube usar o brinquedinho. O Xandão está com seus dias contados? Vá no comentário se você acha que sim, ele já está com dias contados, coloca sim. Se você acha que não, ainda não chegou essa hora, então coloca que não. O que a realidade é uma. O Alexandre de Moraes, nesses últimos 30 dias, ele recuou 2 vezes. Foram 2 recuos que deixou a gente de boca aberta. Peraí, Alexandre de Moraes recuando? Alexandre de Moraes prendeu 2 pessoas que ele não tinha nenhum poder para prendê-lo, porque não é ele não é a polícia que prende. Então, Alexandre de Moraes prendeu 2 pessoas e depois ele se colocou impedido de julgar o caso das 2 pessoas que ele tinha prendido. Uma coisa assim muito maluca, né? E agora, essa semana, o Alexandre de Moraes, ele descensurou o que ele tinha censurado. Ou seja, as 2 vezes que o Alexandre de Moraes recua. Eu sou o Fábio, se você não está inscrito no canal, dê o seu joinha, inscreva-se no canal, compartilhe com todos os seus amigos, né? E tem muita coisa, não sei se quanto tempo que você segue meu canal, mas tem muita coisa que eu venho falando, que ela vem falando exatamente a mesma coisa. Isso é muito bom, da gente ver uma juíza falar a mesma coisa que a gente vai falando. Eu não sou formado em leis, não sou nenhum jurista, mas a gente lê, e a gente faz as nossas análises, e vem a juíza e fala mais ou menos aquilo que a gente fala também. Muito interessante. Vamos lá. O Alexandre de Moraes talvez esteja se excedendo, né? Sabe aquele pisando em ovos? Ela começa aqui, pessoal. Esse pisando. Ela começa explicando como a mídia, do nada, porque quando o Moraes ia para cima do presidente Bolsonaro, a mídia ficava quietinha. Quando o Moraes derrubou o Terça Livre, a grande mídia ficou quietinha. Quando ele derrubou perfis de direita, a mídia ficou quietinha. E pouco a pouco, a mídia começou a falar de Moraes. Pouquinho, até hoje, aonde estão quebrando o pau. Mas para chegar a esse ponto, demorou bastante. Vamos lá. Já vem acontecendo, já pelo menos desde 2020, início de 2023, isso já começou a acontecer. Exatamente. E eu fiz aí a linha do tempo, vejam alguns vídeos anteriores a esse. Eu fiz a linha do tempo mostrando essas pequenas puladas de barco, essas pequenas traulitadas que esses veículos foram dando no Moraes de um ano para cá. Tudo inicialmente muito discreto, pisando em ovos, muito respeitosamente, muito educadamente, né? Com data máxima vênia, ministro, isso não está correto, sabe aquela... querendo meter o cacete, mas cheio de dedos. Era assim que estava. Aí já no final do ano passado, a palavra censura já começou a aparecer. Exatamente. Nesses editoriais. Depois vocês peguem aí na linha do tempo. Quando veio o fenômeno Elon Musk, aí parece que os ratos realmente começaram a pular do barco. Tipo, opa, eu não vou ficar nessa canoa furada aqui, não. Eu vou me pirulitar. E começaram a realmente fazer matérias bem... Uma coisa que eu venho falando para vocês e tem algum tempo, né? Não sei se você tem prestado atenção, mas quando nós, brasileiros, no Brasil, e o meu público é vocês que estão no Brasil, nós falávamos e mostrávamos as coisas erradas que nós víamos do Alexandre de Moraes, a grande mídia ficava quieta. Mas quando isso veio dos Estados Unidos, sempre quando os Estados Unidos mostram alguma coisa errada do Alexandre de Moraes, a grande mídia vai e fala. É o que ela está falando aqui também sobre isso. Explícitas, bem mais explícitas. E tem poucas semanas, o Moraes deu o primeiro recuo, pelo menos que eu me lembre. Ele recuou naquela decisão que ele deu inicialmente contra aquelas pessoas que supostamente teriam ameaçado a família dele. Lembra? Que teve uma conversa
de que familiares do Moraes, filhos, não sei exatamente, não lembro, filhos talvez estavam sendo ameaçados por 2 caras, e o próprio Moraes decretou a prisão dos caras. Quer dizer, o Moraes era ali uma pessoa diretamente interessada, não era vítima direta, mas era uma vítima indireta, por ser parente, né, por ser pai das pessoas ameaçadas. Então, obviamente, que ele não podia dar nenhuma decisão ali. Mas ele deu. E os veículos de comunicação sentaram o cacete, como vocês lembram, sentaram o cacete. Não teve passação, ninguém passou pano para o Alexandre de Moraes naquela decisão, nem a Globo News, nem a Daniela Lima, nem o Otávio Guedes, ninguém passou pano para o Moraes. E vocês lembram o que o Moraes fez diante aí desse fracasso midiático? Pois é, o Moraes ele teve que voltar atrás e ele voltou. A gente sempre falou, né? Pô, o Moraes é o tipo do cara que não recua. Então a gente já viu recentemente o Moraes começando a recuar. Esse foi o primeiro recuo assim bem explícito que a gente viu já tem algumas semanas. Ele recuou. Recuou não tão recuado, porque ele se deu depois por impedido de prosseguir naquela causa, porém manteve as prisões. Ou seja, o cara vai fazendo cagada em cima de cagada, né? Uma vez que ele se declara impedido, qualquer decisão que ele tenha dado anteriormente é imediatamente tornada sem efeito, não é isso? Claro. Nós já estamos com 6 mil pessoas. Exatamente, é cagada em cima de cagada. É aquela coisa que você não precisa ser um jurista, você não precisa ser um advogado, você não precisa ser uma pessoa nem que estuda. É só você ter algum tipo de lógica na cabeça que você entende. Espera aí, o cara se diz impedido para julgar o sujeito porque mostra que ele seria alguém parcial. Mas esse mesmo cara que está impedido porque ele se julga parcial, ou seja, ele iria ser injusto com a pessoa, ele coloca essas pessoas na cadeia. Cara, é só no Brasil que essas cagadas desses juízes não tem nenhum tipo de impeachment ou algo assim. Logo no início da live. Vocês são maravilhosos. Não é isso? Se ele se declara impedido de julgar, pô, eu estou impedido aqui, não posso julgar. Nenhuma decisão dele anterior tem que subsistir, todas são imediatamente tornadas sem efeito, mas não. Ele foi e lançou mais uma daquelas decisões alexandrinas e se deu por impedido e ao mesmo tempo manteve a prisão. Pessoal, na justiça brasileira existe a justiça, né? Existe o Código Penal, existe a nossa Constituição e existe a justiça alexandrina. A justiça alexandrina é aquilo que não se encontra em nenhum livro de direito, em nenhuma Constituição, em nenhum Código Penal, mas é aplicável pelo Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes, ele tem o poder da lei alexandrina, tá? Claro que isso é uma ironia, mas é isso que acontece. Ele rasga a Constituição e ele faz o que ele quiser. Olha, é uma cagalhança jurídica que esse sujeito está fazendo no Brasil. E agora a galera já não tem mais como sustentar esse sujeito. Ele está pesado. Ele se tornou muito pesado para o sistema. E outra coisa, ele já fez o que o sistema queria que ele fizesse. Ele já cumpriu a utilidade dele na medida em que, por meio do TSE, o Lula voltou a ser um cara elegível e foi posto na cadeira presidencial, com o empurrãozinho do TSE, que agiu parcialmente, totalmente enviesado durante as eleições de 2022. Então, esse cara, o Alexandre de Moraes, ele já fez o que ele foi designado para fazer, ou que se esperava que ele fizesse. Então, percebe que, a partir do momento em que ele já cumpriu essa missão dada é missão cumprida, não é mesmo? A partir do momento em que ele cumpriu a missão, vocês conseguem perceber que ele perde boa parcela do seu poder? Ele já passa a se tornar
menos necessário. Ele já fez o que ele precisava fazer. Então, a juíza ela faz uma análise aqui aonde que o Alexandre de Moraes já cumpriu o mandato. Ele é um pau mandado, que ele cumpriu a missão. Então, missão dada, missão cumprida. Uma vez a missão sendo cumprida, agora ele começa a perder o apoio, porque não precisam mais dele. Agora podem se desfazer dele, então pode dizer que ele cai a qualquer momento. É essa a visão da juíza. Eu penso um pouco diferente, tá? Eu acho que essa missão ainda não terminou, e eu expliquei para vocês que é o seguinte, o Alexandre de Moraes, ele estava atirando estilo metralhadora, atirava para todos os lados. E agora, o Alexandre de Moraes, ele está atirando com sniper. Ou seja, a missão dele, eu concordo com a juíza, que era para botar o Lula aonde o Lula está, mas a missão dele também tinha a parte 2, que era tirar o Bolsonaro, e já tiraram, o Bolsonaro está inelegível, e ainda tem a parte 3, que é prejudicar muitos bolsonaristas, principalmente o pessoal do dia 8, aquelas pessoas que eles vão inventar que financiaram tudo isso, e também a tentativa de prender o Bolsonaro. Eu acho que a missão, parte da missão foi feita, a outra parte da missão ele continua trabalhando, que é ir para cima do Bolsonaro e o pessoal de uma forma ou de outra envolvida no dia 8. Quer dizer, não tem mais nada se nós... O Alexandre de Moraes não vai se meter mais com outras áreas se não seja dia 8 e o Bolsonaro. Eu acho que a missão continua. A missão que foi dada, ela continua. Então eu discordo só esse ponto com a juíza. Mas você tem todo o direito de concordar com ela, ou você tem direito de concordar comigo, ou discordar dos dois. Cada um tem a sua visão. Mas vai no comentário e diz para mim, você acha que a missão do Alexandre de Moraes acabou? Ou você acha que, infelizmente, ainda não terminou a missão? Ele vai continuar. Então bota lá. Se você acha que acabou, coloca 1. Você acha que ainda não, coloque 2. Como ele gostou do brinquedinho, como ele gostou do poder, ele foi ficando e só fazendo merda em cima de merda. Desculpem o linguajar, mas enfim. Essa é a palavra para designar o que ele está fazendo com o direito brasileiro. Ele só faz merda. Tá muito bom. E tá difícil de sustentar. Ele ficou pesado. Ele ficou pesado. Ele não soube usar o brinquedinho. Ele gostou demais do brinquedinho. E começou a praticar exageros. E agora, quem o sustenta, a mídia, começou a dar no pé. Começou a dar no pé. E por que eu estou citando esse caso aí desse recuo, desse episódio aí da ameaça aos familiares dele? Porque agora nós vimos, então, o segundo recuo. O segundo recuo explícito. Certo? Segundo recuo explícito. E nos dois recuos, a gente percebe um padrão. Vamos tentar enxergar o padrão aqui. Coisas que se repetem, que a gente percebe no inconsciente, mas às vezes a gente não consegue verbalizar aquilo. Nos dois recuos dele, tanto naquele da ameaça aos familiares, como nesse agora da censura das matérias contra o Lira, ele recuou as duas vezes depois que a imprensa não passou o paninho com Veja Multiuso. Não foi isso? Exatamente. Vocês conseguem verificar esse padrão? Eu vejo. Após a imprensa se recusar a passar o Vênis, a passar o Pinho-Sol, ele recuou. Existe esse padrão. Concordo com a juíza, né? Nós vemos que existe um padrão. Eu sempre tento falar isso para vocês e muitas pessoas ficam naquela, não vai dar em nada, não acredito. Eu falo, e são pessoas que são cristãs, pessoas que acreditam em Deus. Como é que você pode acreditar em Deus e ser tão incrédulo? Como é que você pode acreditar em Deus e ser tão negativo?
Cara, ninguém está dizendo que vai acontecer alguma coisa da noite para o dia, mas nós estamos dizendo que já está acontecendo. Só do fato da mídia criticar o Alexandre de Moraes e chamá-lo de ditador, por exemplo, ela falando aqui do ponto 2, esse recuo número 2 que aconteceu agora, ele é interessante, porque olha isso aqui. Isso aqui foi que nós lemos para você essa semana. Né? Eu acho que foi ontem, ou 2 dias atrás, que eu li isso para você. Mas para você entender aqui do assunto. Vamos lá, olha isso aqui. Ó. Ânimo sensório. Espanta a facilidade com que o STF suspende a liberdade de expressão, chegando às raias do absurdo, até os entreveros conjugais de um deputado tornaram-se riscos às instituições. Na terça-feira, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, atendendo a um pedido dos advogados do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, ordenou a remoção de reportagens da Folha de São Paulo, Mídia Ninja, Terra e Brasil de Fatos, em que sua ex-mulher, blá, 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 blá. Então aqui você já viu isso. Aí tem outro, por exemplo. Olha só isso aqui. Olha como é que a mídia está indo direto ao ponto. A mídia não está brincando, né? Olha só essa aqui que são mais fresquinha ainda. Suspensão de perfis por Moraes vira caixa preta com sigilo e exclusão de PF e PGR. Com ordens mantidas em segredo, somente o ministro sabe total de contas derrubadas em seus inquéritos. As decisões do ministro Alexandre de Moraes, que não envolvem pedidos da polícia ou parenteiras da PGR, além do sigilo imposto a inquéritos, tem impossibilitado o acompanhamento global de quantos perfis de redes sociais foram suspensos por ele e por quais motivos. A determinação de retirar do ar uma entrevista da Folha com a ex-mulher do presidente da Câmara, Arthur Lira, se soma a outras decisões do integrante do STF de censurar perfis em redes sociais. O ministro recuou da censura à Folha na última quarta-feira, um dia após determinar a retirada do vídeo do ar. O relatório do Congresso dos Estados Unidos, com decisão sigilosa dos magistrados para suspender perfis das redes sociais, também revelou casos que não partiram da PGR ou da PF e passavam por esses órgãos. Esse fato, atrelado ao sigilo de inquéritos, faz com que somente o ministro tenha condições de saber quantas contas já mandou suspender e por quais motivos. Uma das investigações mais polêmicas, a de fake news, aberta por Dias Toffoli, tem todos os documentos físicos, não digitalizados, sendo que sua totalidade só pode ser acessada por Moraes. A falta de transparência nas decisões tem sido um dos motivos das críticas recebidas pelo ministro. Em alguns casos, ao longo dos 5 anos de investigação comandadas por ele, nem PGR nem PF tiveram acesso aos conteúdos antes da ordem de providência enviada às plataformas, até mesmo em determinações envolvendo quebra de sigilo. Como mostrou a Folha, o ministro também derrubou perfis e conteúdos apenas com base em relatório de assessoria especial de enfrentamento de desinformação, órgão do TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, grupo que ele chefiou. O modelo de comunicação de Moraes com as plataformas para dar as ordens judiciais foi exposto no material divulgado pela Comissão do Congresso dos Estados Unidos, comandada pelo deputado republicano Jim Jordan, ligado ao ex-presidente Donald Trump, ídolo do bolsonarismo. Eles têm que sempre fazer aquela equivalência, aquela falsa equivalência, né? Sempre que eles falam do Careca, do Carrasco, eles têm que botar e falar do Bolsonaro. O documento elenca decisões de Moraes e inquéritos em andamento no STF e decisões realizadas a atuação do ministro do STF, do TSE. No caso da Corte Eleitoral de 2022, decisões reveladas são fundamentadas e detalham os motivos de suspensão de contas ou de postagem. Nelas, alguns pedidos partem da assessoria. Então você vê que é interessante que está todo mundo falando sobre isso, né? Todo mundo falando sobre isso. Aí pra gente entender que eu concordo com muitos pontos ali da Ludmilla, eu acho que ela está coberta de razão, ela mostra
uns pontos aí que são muito sérios e nós precisamos entender esses pontos. Mas é aquela coisa, eu vejo o Alexandre de Moraes no sniper agora, não está mais na metralhadora, eu vejo que a mídia está preocupada, eu li para você ontem a matéria que o deputado americano, que agora mandou os 7 questionamentos para o Alexandre de Moraes e para os presidentes da Câmara, do Senado e do TSE, esse mesmo deputado está chegando no Brasil para falar no Senado. Olha que bomba, galera, que bomba, porque ele, agora, a gente não sabe se o Alexandre de Moraes vai responder ou não, e se o Alexandre de Moraes responder, agora a gente pode usar essas respostas do Alexandre de Moraes nesse questionamento no Senado brasileiro. Se ele não responder, também podemos usar o fato de que ele não respondeu no Senado brasileiro para que eles expliquem por que ele não respondeu. Então o Alexandre de Moraes está numa situação de que se ficar o bicho pega e se correr o bicho come. Eu não acredito que ele irá cair hoje. Ninguém acredita nisso. Mas nós acreditamos que muitas coisas já mudaram e o Alexandre de Moraes está muito incomodado. Ele não está mais tranquilão, ditadorzão, faz o que ele quiser. Não. Ele já começa a se preocupar. Ele já começa a olhar para trás e entender que a hora dele não chegou, mas pode estar chegando. E as cagadas que ele tem feito têm só colaborado cada vez mais que chegue mais. O Alexandre de Moraes, as 2 vezes que ele recuou, foi as 2 vezes que a mídia foi para cima dele. Então, uma coisa a gente ainda sabe, que ele tem medo da opinião popular. E se a mídia está indo para cima dele, aí ele se borra de medo e ele vai e muda as coisas. Ele recua. Então, o Alexandre de Moraes não é tão poderoso assim como muitas pessoas pensam. Ele não é tão machão assim como as pessoas pensam. Ele está cagando de medo, sabendo que se ele der mole, ele vai acabar caindo. Fizeram o L e agora estão desesperados da vida, chorando aqui no meio. Na verdade, para você, pessoal, eu nem sei quem esse cara é. Se você souber quem ele é, coloca aí. Eu considero centro-esquerda. Eu me considero, eu seria um social-democrata, se eu fosse europeu. O extremismo me preocupa. Acho que precisa ser denunciado. Durante as últimas eleições, eu e várias outras pessoas que não são petistas, sabe? Simone Tebet, ou Alckmin, ou FHC, sabe? Várias outras pessoas apoiaram o Lula por perceber o perigo, o que nós achávamos que é o perigo que o Bolsonaro representava. O que eu percebia é que era uma coalizão a favor da democracia. E eu acredito que esses nomes todos que eu citei também. E vários outros economistas ligados ao PSDB também. Armínio Fraga, por exemplo, sabe? Gente que não tem nada a ver com o PT, também percebeu que havia ali um perigo. E, de fato, havia, tanto é que no dia 8 de janeiro os caras invadiram, tentou se dar um golpe ali. Eu postei a respeito disso. Antes da eleição, fiz o L, sabe? Perdi dezenas de milhares de seguidores, sabe? Dezenas de milhares de pessoas acharam melhor ir embora. É assim que eu vou fazer. Mas eu também não quero que o capital vire um palanque, sabe? Eu não sou um ativista, eu sou um músico. Eu não sei quem esse músico é, nunca vi na minha vida, mas ele falou algumas coisas aqui que é verdade, né? Por exemplo, várias pessoas foram idiotizadas como ele. Você vê que ele é um imbecil completo, porque ele foi manipulado pelo sistema. Eu sempre falei para vocês que o sistema ele é foda, né? O sistema ele manipula. A Globo, a grande mídia, colocou na cabeça desse idiota funcional que Bolsonaro era malvadão. Aí o cara que pensou que Bolsonaro era malvadão votou para o bandido do Lula, pensando que o bandido do Lula é democrático. Ou seja, vamos tentar fazer um esforço aqui. Peraí. O Bolsonaro aliado com o Trump, aliado
com o Milei, aliado com o Bukele, o Bolsonaro é um ditador do mal. Aí vou votar para o Lula, porque o Lula ele é aliado ao Maduro, aliado ao Ortega, ele é aliado ao Putin, ele gosta do Hamas, então ele é o democrata. Entendeu? Como que a mídia conseguiu botar isso na cabeça desses imbecis? Claro, o Lula, malandramente, ele pega o Alckmin para ser o seu vice e botando o vice como a segurança ali dos globalistas, várias dessas pessoas foram enganadas. Então ele estava certo nesse ponto e que várias pessoas que não são petistas votaram no Lula. Isso é verdade. Muitas pessoas, economistas, artistas, um montão de gente, não eram petistas, mas são tão burros quanto. Ou talvez até mais burro, né? Porque ao menos o petista, ele tá ali, ele gosta do PT, ele gosta da bandidagem, ele gosta da putaria, é o petista. Mas quando o cara não é petista, ele vota pro PT, ele tem que ser mais jumento do que o próprio petista. Aí perdeu uma porrada de seguidores, perdeu um montão de gente, ninguém que é bolsonarista ou que pensa quer ir no show do cara, mas aí o cara, ele se arrepende, mas continua com as asneiras. Ah, não, mas que realmente é dar o golpe. Você viu o que aconteceu no dia 8, porra, golpe. Senhora de 70 anos de idade, pelo amor de Deus, para de falar merda, entendeu? Mas é um artista aí, bota o nome dele aí, parece, Dinho Ouro Preto. Nunca ouvi falar na minha vida desse cara, né? Nunca ouvi. Aí tem quem mais? Ah, aquela que fez a tatuagem na língua. Olha aí. Mexeu muito com o seu psicológico, se comprometer com algo tão barulhento que é política no Brasil. Nossa, mexeu muito com o meu psicológico na época. Não, porque as pessoas estavam fazendo uma pressão imensa em todo mundo, né? Hoje em dia eu aprendi, eu estou pronta para lidar de uma maneira completamente diferente, sabe? Fiquei ouvindo demais os outros. Fiquei preocupada demais, como se a gente fica com uma sensação de que tudo a culpa é nossa, né? Porque é o que essa bolha da internet faz com a gente. Eu acho que a gente tem o poder de mudar muita coisa, mas a gente também tem que entender que a sociedade é um grupo. Todo mundo tem responsabilidade. E é isso. Hoje em dia está mais leve para mim. É, sal da política. Quer dizer, é aquele grupo do ódio, né? O grupo do ódio do Bolsonaro. Não, é o grupo do ódio do PT. Porque, na verdade, quem é o gabinete do ódio é o PT. O PT tem um gabinete do ódio. E agora, quando você vê, cara, eu tô dando um exemplo aqui de 2 pessoas, mas são centenas de pessoas. Nós temos mais exemplos aqui, eu não vou botar todos, porque é muita gente. Por exemplo, até aqui, ó. Joaquim Barbosa, que votou em Lula, chama o petista de omisso e incapaz. Mas quem é que é omisso e incapaz? É o Lula ou o imbecil do Joaquim Barbosa que votou nele? Né? É igual aquele outro, o Pangaré, o filósofo brasileiro. Né? O Pangaré, ele disse que Lula, ele é... Até o vídeo do Pangaré aqui, a gente pode botar o vídeo do Pangaré aqui para mostrar para vocês também, porque é sempre bom a gente mostrar essas coisas, né? O Pangaré. Eu acho que está aqui, ó. Deixa eu ver se é esse aqui. No Lula, né? Já há algum tempo, eu tenho a impressão que olha isso, ó. O governo Lula está meio desgoverno Lula, né? Já há algum tempo, eu tenho a impressão que se o Haddad não fosse tão próximo ao Lula... Peraí. Primeiro é isso aqui. Eu acho que isso aqui primeiro. Peraí, deixa eu ver qual que é o primeiro. Deixa eu ver onde está o primeiro. Tem muito vídeo aqui. Eu quero ver o primeiro do vídeo dele. Peraí. Está em algum lugar por aqui. Segura aí. Ah, tá aqui, ó. Olha aqui, ó. Peraí, ó. Não há dúvida que o Lula é um grande político, muito melhor do que o Bolsonaro. Olha isso, ó. Não há dúvida que o Lula é um grande político, muito melhor do que o Bolsonaro, como político, capaz, técnico, né? O Lula é um grande político, muito melhor do que o Bolsonaro, capaz e técnico. Aí ele vem aqui, agora, né, depois que fez o L, o filósofo Pangaré, o filósofo brasileiro, né? Ainda bem que eu nunca comprei um livro desse imbecil. Aí vai, olha aí. O Lula está meio desgoverno Lula, né? Já há algum tempo. Mas eu tenho a impressão que... Desgoverno Lula, mas você não falou que o cara era técnico, muito melhor do que o Bolsonaro? Por que ele desgoverna o Lula agora? Vai. Se o Haddad não fosse tão próximo ao Lula, já tinha dançado, né, com o ministro da Fazenda, porque a impressão que dá é que ele está à deriva, né? E nesse assunto... O cara técnico tá à deriva.
O cara técnico tá boiando, o cara técnico nem sabe o que tá fazendo. Ué, mas o cara era técnico muito melhor do que o Bolsonaro. Mais técnico do Bolsonaro, o Lula era melhor do que o Bolsonaro, muito melhor. Você fez o L, agora tá chorando. É essa coisa. Aí nós temos exemplos aqui também, pra gente mostrar aqui, que é, no caso, aqui, vamos lá, a grande mídia. A grande mídia indo para cima do Xandão, né? Ânimo sensório. Espanta a facilidade com que o STF suspende a liberdade de expressão, chegando às raias do absurdo. Olha isso. Até os entrevos conjugais de deputado tornaram-se riscos às instituições. Cara, tanta coisa aconteceu no Brasil, eles não falaram nada, agora estão falando. É inacreditável, né? É inacreditável. Eu tô falando, eles, quando o Alexandre de Moraes foram para cima de bolsonarista, para cima de pessoas inocentes, o Estadão batia a palma. Agora tá revoltadinho, indo para cima. Quer ver um negócio agora mais idiota que você vai ver na semana? Agora você vai ver o negócio mais idiota que você viu na semana. Olha isso aqui. Olha o que diz a jornalista. Censura não é bagunça. Se o STF pretende manter sua cruzada contra a liberdade de expressão, que ao menos haja como profissional. Porra, mano, pelo amor de Deus, cara, dá vontade de parar. Isso aqui é jornalista, Lígia Maria, jornalulista. A imbecil da Folha de São Paulo, ela tem a coragem de dizer que é o seguinte, né? Claro que ela está fazendo uma ironia, mas pelo amor de Deus, se o STF pretende manter a sua cruzada contra a liberdade de expressão, que ao menos haja como profissionalismo. Entendeu? É muito forte, né? Mas eu ficaria surpreso que ela não está fazendo ironia, que ela realmente acredita nisso, né? Como qualquer outro profissional, um censor tem a obrigação de seguir princípios básicos para exercer com eficiência sua nobre função. O mínimo que se espera dele é que analise o material a ser mantido longe dos olhos e ouvidos da população. Pelo amor de Deus, mano. É tipo, ela não tá revoltada com a censura, ela tá revoltada com a censura dela. Ela tá revoltada com a censura da Folha. Mas o que ela tá falando é o seguinte: se você censura alguém que eu não gosto, não tem problema nenhum. É só você censurar alguém que eu não gosto. Agora, se for censurar alguém que eu gosto, aí não, aí fica ruim. Ah, pelo amor de Deus, mano. É uma coisa assim de outro nível. Aí, vamos falar um pouco agora sobre o Pablo Marçal. Né? Você vai votar para o Pablo Marçal ou você vai votar para o Nunes? Vai lá. Se você não importa, vamos fingir que todos nós estamos morando na cidade de São Paulo. E todos nós agora assistindo aqui, ou vai assistir depois esse vídeo, você teria de votar ou para o Pablo Marçal ou para o Nunes. Em quem você votaria? Se você diz Nunes, o indicado pelo Bolsonaro, coloca 1. Se você diz Marçal, o indicado por ninguém, coloca 2. Quer dizer, os dois são do sistema, um indicado pelo Bolsonaro, o outro indicado pelo Nunes. O Bolsonaro, ele ficou muito brabo essa semana e falou alguma coisa sobre isso. Olha só o que o Bolsonaro falou sobre isso aqui. Com aliados que demonstram apoio a Pablo Marçal na eleição da Prefeitura de São Paulo, após declarar apoio a Nunes. O ex-presidente enviou um recado direto aos parlamentares que insistem na candidatura de Marçal. Aos deputados que, porventura, gravaram vídeo apoiando Pablo Marçal, peçam um vídeo dele para vocês para as eleições de 2026, afirmou Bolsonaro. Uau! O Bolsonaro tá pé da vida. Por quê? Porque o Bolsonaro é a liderança da direita. E a liderança da direita está pedindo para a gente apoiar o Nunes. Então, todos nós que somos da direita e nós entendemos a jogada política, vamos apoiar o Nunes. Agora, tem deputados que estão fazendo a jogada, apoiando o Marçal. Tudo bem. Chegar em 2026, não peça apoio ao Bolsonaro. Peça apoio ao Marçal. É isso que o Bolsonaro está falando. Vocês não querem me ouvir? Vocês não querem me apoiar? Vocês vão me deixar de lado? Tudo bem. 2026,
vocês peçam apoio ao Marçal em vez de pedir meu apoio. É que eu falei para as pessoas na nossa live de ontem. Peraí, você reclama quando o Bolsonaro apoiou alguém e esse deputado, esse senador, foi eleito com o Bolsonaro. E na hora desse deputado, esse senador, na hora de votar, ele vota contra o Bolsonaro, contra os bolsonaristas. Você o chama de traidor, você fica pé da vida, não é verdade? Ué, o Bolsonaro está pedindo para você votar com ele e você está querendo votar para o Marçal. Não está sendo você, nesse momento, um traidor também? E agora? Ah, Fábio, eu voto para quem eu quiser. Claro que você vota para quem você quiser. Mas a liderança está pedindo para a gente apoiar o Bolsonaro. E lembrando a você que o mundo todo está vendo a popularidade de Bolsonaro. O mundo todo está vendo o capital político de Bolsonaro. E se nós tivermos uma eleição em São Paulo, onde o Bolsonaro apoia Nunes, e Nunes perde para o Marçal, sem apoio de ninguém, será visto que Bolsonaro não tem mais capital político. Então, se você é um bolsonarista, você deveria, no mínimo, apoiar o Bolsonaro. A diferença do Bolsonaro e do Nunes, do Nunes e do Marçal, é bem simples. A pessoa que vai votar no Marçal acha que o Marçal é bom. As pessoas que vão votar pelo Nunes, nós sabemos que ele não é bom. Nós só estamos votando por Nunes, porque o Nunes vai ser a mesma coisa que já foi, não fede, não cheira, mas o Nunes, votando ao Nunes, nós temos acordos dentro do partido. Nós temos acordo dentro da Câmara Municipal. Nós temos acordo com o Tarcísio Nunes. Então, nós não estamos votando pensando que o Nunes será um grande prefeito, vai bombar em São Paulo. Não. Ele vai ser mais do mesmo, que tem sido, só que vai trabalhar junto com o Tarcísio e vai trabalhar junto com o Bolsonaro. Tem já o vice, que é indicado pelo Bolsonaro. E lembrando mais uma vez, em 4 anos, provavelmente o vice do Nunes, que é alguém realmente de direita, pode ser o futuro prefeito de São Paulo. Isso é muito forte, né? Talvez você não tenha pensado nisso. Muitos de vocês talvez colocaram ali, ou muitas pessoas colocaram 2, que você vai votar no Pablo Marçal. Votar no Pablo Marçal. Se você for um cara do Centrão, você está sendo coerente. Se você é um bolsonarista, você está sendo um traidor. Só explicando para você, tá? Aí o Nicolas, ele mandou uma indireta. Eu não sei se você viu essa indireta que o Nicolas mandou. Deixa eu ver aqui. Onde está aqui a indireta que o Nicolas mandou? Estava aqui, rapaz. Não sei para onde foi essa indireta do Nicolas. Aqui, ó. Vamos botar aqui uma indireta que o Nicolas botou? Vamos lá. Olha só isso aqui. Estava sendo fechado. E Alan dos Santos... Peraí, vamos lá. Você se lembra quando o Terça Livre estava sendo fechado e Alan dos Santos perseguido por Alexandre de Moraes? Quando Ramagem foi impedido de ser diretor da PF na canetada? Quando Daniel Silveira foi cassado e preso injustamente? Quando o TSE fez censura prévia ao fim da Brasil Paralelo sobre a facada em Bolsonaro? Quando Constantino e Paulo Figueiredo tiveram suas contas bancárias bloqueadas, passaportes cancelados e redes sociais suspensas? Quando canais como Folha Política, Te Atualizei, Jornal Cidade Online e o Voto do Lisboa foram desmonetizados? Quando a juíza Ludmila Grilo teve suas contas bancárias bloqueadas e redes sociais suspensas? Quando Guilherme Fiuza teve seus perfis derrubados por Moraes? Quando Augusto Nunes foi censurado e demitido de uma emissora por suas opiniões? Quando parlamentares estavam sendo perseguidos nas eleições de 2022? Com redes sociais sendo bloqueadas e multas sendo aplicadas? Quando tentaram imputar crimes e criar narrativas contra o Jair Bolsonaro na CPMI do dia 8? Quando Carlos Bolsonaro teve seu porte de arma negado de forma arbitrária? Quando o líder da oposição, Jordi, sofreu uma busca e apreensão na sua casa sem motivo? Quando o STF começou a votar pela legalização do aborto? Quando Felipe G. Martins foi preso covardemente? Quando pessoas foram presas no dia 8 com sentenças absurdas e injustas? Quando o Clezão morreu? Esses são alguns dos momentos que você deve parar e fazer uma pergunta para si mesmo. Onde estava o candidato que agora está pedindo meu apoio agora? O importante não é onde o candidato se diz estar, é onde ele esteve esse tempo todo. Aí o Nicolas, ele manda uma direta para um montão de gente, né? Um montão aí de pessoas que querem votos. Recebeu uma direta agora, incluindo
o Pablo Marçal. Onde estava esse Pablo Marçal? Quando é que ele lutou contra a censura? Quando é que ele lutou a favor do Bolsonaro? Não, ao contrário. O Pablo Marçal é aquele cara que eu não vou esquecer. Vou mostrar para você todo dia. Todo dia que eu tiver oportunidade, vou mostrar para você. Ó. O Pablo Marçal é esse cara aqui. Você quer participar dos debates? Como é que você vai fazer? Quero participar, não. Aí daquele que parar na minha frente no debate. Quem que é teu alvo? Lula ou Bolsonaro? Qualquer um dos dois. Os dois, para mim, significam a mesma pessoa. A diferença que eu vejo do Lula e do Bolsonaro é a falta um dedo em um deles. Aí tem mais do Pablo Marçal. Você quer ver? Vamos lá. Vocês querem falar do Pablo Marçal? Vamos falar do Pablo Marçal. O cara que vocês acham que vai resolver o problema do Brasil. Vamos lá. Não ignora o que as pessoas querem ser. Eu não sou anticomunista nem anticapitalista, porque aquele que é anti alguma coisa trabalha para aquilo. Eu não consigo ser anti-Lula, porque senão eu sou funcionário dele. Eu não consigo ser anti-Lula. Eu não sou anticomunista, não sou anti-Lula. Bolsonaro e Lula são as mesmas pessoas. A diferença de Bolsonaro e Lula é que Bolsonaro tem 10 dedos. Esse é o cara que você, traidor, vai votar por ele. Mas tudo bem, quem sou eu? Você vota em quem você quiser. Eu vou apoiar o Nunes. Por quê? Porque vou votar em bloco junto com a direita. Vou fazer uma demonstração da união da direita. Todos nós bolsonaristas vamos votar junto. Em quem Bolsonaro indicar, nós iremos votar. Mas, Fábio, ele não é bom. Concordo com você, ele não é bom. E o Bolsonaro sabe que ele não é bom. Bolsonaro não está votando porque ele é bom. Ele é um prefeito que está aí. É mais do mesmo. Não vai mudar nada do que ele fez. Só que nós temos acordos. E isso que vale. As pessoas têm que entender essas coisas, tá bom? Então, Deus abençoe todos vocês. Tenham um dia maravilhoso. Coisas boas aconteçam na sua vida. Olha, um dia maravilhoso para você. Tchau, tchau. Vejo vocês no nosso próximo vídeo. Vou começar agora uma live no outro canal para você assistir agora. Tchau, tchau.